Hoje eu vou conversar com um documentarista que procura recuperar histórias e personagens brasileiros que vivem à margem da história oficial. O Menino 23, Infâncias Perdidas no Brasil e Soldados do Araguaia são histórias chocantes que foram reveladas pelas lentes do nosso convidado de hoje, o diretor de cinema e TV, Belisário Franca. Belisário, obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer enorme te ter aqui. E me diz uma coisa, de onde vem esse interesse por essas histórias, como o Menino 23 e Soldados do Araguaia? Bom, na minha atividade profissional, sim, já são aí mais de 20 anos, né, fazendo documentários, viajando pelo Brasil, eu tive a oportunidade de, enfim, conhecer pessoas, comunidades, histórias desse país e, ao mesmo tempo que eu conhecia essas histórias, eu reparava que elas não tinham um alcance muito grande. Eram histórias que ficavam restritas a pequenos grupos ou algumas até absolutamente silenciadas. Que é enfim, eu acabei entendendo que essa é uma característica desse país. É um país que produz o silenciamento. Então, isso começou a me incomodar e fui construindo algumas oportunidades de poder fazer alguns documentários esses que privilegiavam esse tipo de histórias. E o Menino 23 é um exemplo disso, onde a gente foi em busca, né? Eu entrei em contato com o professor Sidney Aguilar, que já vinha desenvolvendo uma tese de doutorado baseado... Como é que você teve acesso, como você descobriu essa tese? Nós fazíamos na produtora, na Giros, um programa para o History Channel chamado Detetives da História. O programa tinha um dispositivo muito simples e ao mesmo tempo interessante. Um objeto detonava uma pesquisa dos detetives para descobrir de onde ele vinha. Podia ser uma espada que de repente durante a pesquisa era uma espada que esteve na Guerra do Paraguai. Durante o trabalho de pesquisa de possíveis conteúdos para essa série, me veio uma pesquisadora roteirista dizendo, olha, tem uma história de um professor lá em Campinas com um tijolo que tem uma suástica. Eu falei, opa, deixa eu ver isso. Aí ela mostrou, eu falei, vamos conversar com o professor? Convidamos o Sidney, ele veio conversar conosco, foi uma conversa longa. Naquele momento eu compreendi que tinha um material potente para a realização de uma série não, mais do que uma série, fazer um documentário. O Sidney topou, isso foi muito bacana, muito generoso da parte dele, disponibilizar toda a pesquisa para que a gente construísse um roteiro, começasse a pensar que documentário poderia ser esse. E a gente partiu para a produção. Agora, o que numa história que te move, que te traz o desejo de contá-la? Olha, primeiro a história tem que ser boa, ela tem que ser uma história, se ela me interessa, no que ela tem de potência, de novidade, ou seja, assim, eu vou estar olhando um recorte que a princípio não é igual ao que já foi produzido, isso me interessa já na largada. Então, assim, o próprio Menino 23 tinha ali uma história de silenciamento. Nós tínhamos nesse país uma elite na década de 30 que, enfim, flertava, né, com a eugenia, flertava com o higienismo, flertava... Tínhamos. Bom, você agora está tocando num ponto que a gente deixou para o final do filme e que, na verdade, a gente percebe que muitas dessas questões que o filme toca ainda tem uma permanência muito grande, ainda hoje. E aí sim, respondendo a sua pergunta, quando eu entendi que essa história tinha essa permanência, quando eu li a tese do Sidney e vi que ali havia uma série de fatores que ainda hoje estão presentes na nossa história, no nosso cotidiano, eu falei, eu acho que tem uma oportunidade aqui de, fazendo um link com o que aconteceu na década de 30, que na verdade, né, início do século XX, que na verdade reproduzia uma série de questões do século XIX. Mas assim, eu olhava assim, opa, mas aqui no século XXI, estamos assim quase na segunda, no início da segunda, quase mais 20 anos já se passaram do século XXI e a coisa ainda está muito próxima. Está reproduzindo muita coisa do século XIX, né? Ainda temos alguns comportamentos que estão arraigados. Então vamos assistir aqui um pedacinho de Menino 23.
Mentira nunca fica escondida por muito tempo. Nem consegue se enganar tantos por tanto tempo. Recebi da respeitável irmã superiora da Casa de Expostos o menor, Aloísio da Silva. Eles vieram aqui no orfanato. Eles estavam procurando os meninos mais fortes? O que era bom para o Estado, o que era bom para o orfanato Romão de Matos Duarte, por que não haveria de ser bom também para os meninos? Todo mundo era numerado? É numerado. Era por escala, né? Tamanho. Ele quis preto só, porque branco ele não quis. Depois da lavoura vinha aquela cocheira de novo. Acabamos os cavalos, mergulhados nos carneiros lá na grama. Vocês eram remunerados? Não. Era só a comida e mais nada. E assim é a vida. Esse período é o mais racista da nossa história. Acabou o escravo, mas aí como que nós vamos inferiorizar os trabalhadores? As teorias da superioridade racial branca floresciam. Precisava higienizar o povo brasileiro. Que sociedade era essa que aceitava tais ideologias e tais práticas como sendo não só comuns, como louváveis? A minha infância foi roubada. Estendia a mão e ia, pá! Ficava de braços abertos, joelhar em cima de grão de milho e tudo. Deus o livre, só escutava o grito. Tomara que ninguém passe no que eu passei. Fugir. Era a única coisa que a gente pensava, mais nada. É um filme sobre memória, baseado na história oral desses homens, mas também baseado na história com H. E também nos documentos, de como era esse educandário, de como era essa fazenda, de como era aquela vida deles, do que foi essa história desses garotos. Então, para a gente situar quem está assistindo a gente que não teve contato ainda com o filme, com essa história, é a história de 50 meninos negros órfãos. Perfeito. Que foram, né, levados do Rio de Janeiro para o interior de São Paulo. Sim. Para serem escravizados numa fazenda de uma família tradicional e poderosa da época, que era os Rocha Miranda. Exatamente, é isso? Exatamente. O que aconteceu? Era uma década onde você tinha uma elite política, econômica e também social. Os Rocha Miranda faziam parte dessa elite e essa elite se permitia absurdos, né? Essa proximidade, esse flerte, né, com esses regimes totalitários europeus. Simplesmente a coisa estava naturalizada, ou seja, pegar 50 crianças numa suposta ação, né, para o bem e levar para viverem durante quase 10 anos em regime de trabalho forçado, sem educação, sem condições, cujo único nome que a gente pode dar isso... Sob tortura. Com castigos, né, físicos sérios, a gente tem aí os depoimentos. O único nome que a gente pode dar isso é escravidão. Né? Isso, então, em 1930. Se você... em 1932 que tem esse deslocamento. E a coisa tão transversalmente, você tem... Santa Casa da Misericórdia, que pilotava esse orfanato, ou seja, você tem a igreja, o Estado, porque você tem um juiz, Melo Matos, que assina a liberação para que um tutor, um dos membros da família Rocha Miranda, desloque essas crianças. Então você tem o Estado, né, o poder público. E você que tem... até então é responsável por essas crianças, sim. Né, passando isso para a mão privada, para a mão de um tutor que supostamente iria cuidar, né, mas veja bem, não é uma adoção, era um outro regime, era um regime de tutor. Ou seja, aí você tem as famílias poderosas, que nesse caso são essa família Rocha Miranda. E uma família que flertava com o nazismo, inclusive... O que deu origem a essa pesquisa foi exatamente os tijolos com a suástica achada na numa fazenda. Exatamente. A pesquisa ela é detonada quando o Sidney encontra esse tijolo numa fazenda.
A partir daí ele levanta vários caminhos, vários fios, né? E se depara com... É um trabalho de investigação É um mesmo, trabalho né? investigativo, E um trabalho histórico investigativo. E o interessante é como ele se despertou para essa história. Foi, né, dando uma aula. Exatamente. E aí, falando sobre o nazismo, aí uma aluna, né, diz para ele, né, na fazenda da minha família tem um tijolo com esse símbolo, com a suástica. Exatamente isso. E aí ele, enquanto historiador, ficou extremamente curioso Ou e seja, foi atrás. A dinâmica professor-aluno, ela é uma dinâmica rica. E nesse caso você tem, no caso, toda essa questão do Sidney, que é um curioso, que é uma pessoa que vai mesmo, e foi fundo nessa história. E quando a gente conhece essa história, a primeira coisa que a gente fez, falei, Sidney, podemos ir lá conversar com o seu Aloysio para filmá-lo, porque assim, ele já tinha naquele momento 89 anos, a gente sabe que nessa idade a saúde fragiliza de um momento para o outro e a gente queria, enfim, ter oportunidade de não contar a história por terceiros, mas sim pelo próprio. E fomos uma vez, fomos duas vezes. Numa terceira vez, a gente chama ele para o Rio de Janeiro e ele vem fazer uma visita. Foi fácil convencê-lo a reviver isso tudo? Porque imagino que deve ter sido muito dolorido para ele. Foi feito com muito cuidado, né? No sentido de que não era possível, e a gente sabia de que retomar essas memórias poderia ser doloroso. Então a gente foi com muito cuidado. E aos poucos ele compreendeu, e aí a coragem dele Qual de falar... Qual a estratégia que vocês usaram para lidar com isso? Uma estratégia da materialidade. A gente ia mostrando coisas para ele. Mostrava uma foto do educandário, mostrava um documento. Aos poucos ele foi entendendo que o Sidney, Sidney, era uma pessoa muito séria. Nós éramos pessoas sérias e cuidadosas, sem nenhuma forçação de barra, com muita calma. Mostramos um documento que mostrava a certidão de nascimento dele com o nome da mãe, que ele até então não tinha tido a oportunidade de saber, a mãe que colocou ele no orfanato. Então ele foi compreendendo, ele foi tendo confiança de que o que a gente queria fazer, na verdade, era dar uma oportunidade para essas lembranças que estavam ali embaixo, né, em algum momento, durante 70 anos submersa, pudessem aflorar dentro da possibilidade dele poder falar com o cuidado, com a dor que certamente ele teria, mas ainda com todo o respeito que essa escuta poderia trazer para essa fala que estava sendo colocada no filme. E tem um outro menino, né, que eu me esqueci o nome agora. Argemiro, né, que foi o único que conseguiu fugir dessa fazenda, né? O Argemiro, a história dele é muito interessante. Nas conversas da gente com o seu Aloysio, com o Sidney junto, o seu Aloysio fala do Argemiro. Ele, talvez ele estivesse na Marinha. Ele fala isso. Aí conversando... Aí vocês foram atrás. Nós fomos atrás. E acharam... Durante 6 meses, uma produtora nossa, uma pessoa de pesquisa, ficou indo na Marinha, mexendo em todos os arquivos da Marinha, até que achou 5 Argemiros dos Santos. Aí vocês foram atrás dos 5? Dos 5. Um deles era o Argemiro dos Santos, que esteve na fazenda. E esse homem estava em Foz do Iguaçu e tem toda a épica dele. E ele foi o único dos garotos que fugiu, né? Na adolescência, ele resolveu fugir. E como é que vocês chegaram na família do 2? Que é um personagem também muito interessante. A família do 2 e o 2 ficaram, né, na região. Para mim é um personagem talvez mais... o ponto fora da curva, mas que na verdade resume e concentra toda essa complexidade que foram a vida desses garotos. Ele foi aquele que ficou mais perto da família Rocha Miranda, porque ele ficou dentro da casa dos Rocha Miranda. Ele foi aquele que foi e não foi. Ele estava num limbo. Parecia que tinha sido adotado, porque ele veio para o Rio de Janeiro, foi treinado, né, para ser um cozinheiro, para ser um mordomo. Era uma espécie de escravo da Casa Grande. Né? Como bem disse o filho, uma espécie de Chica da Silva. Essa é a fala do filho, né? Com todas as leituras possíveis que essa fala possa trazer. Exatamente. Esse homem vive e é treinado, ainda adolescente, para ser isso, ser, digamos assim, o amo da casa, e durante as próximas décadas ele é. No entanto, foi assim, talvez essa proximidade não tenha sido
saudável, ele foi o primeiro a morrer. Entendeu? Você morre com 57 anos, você vê seu Aloysio acaba falecendo com 93 e o seu Jorge Emílio está aí com 95 inteiro. Então, é muito complexo esse lugar do limbo, de você não ser e ser, né? Ele não era mais do grupo dos meninos, porque ele já tinha se deslocado para Casa Grande, e ao mesmo tempo não pertencia àquele mundo. Isso ele percebeu, e quando ele percebe, tem todas as consequências dessa percepção. Tem muitos de nós que vivem esse papel até hoje. Gente, eu vou fazer um intervalo, mas já já a gente está de volta. Hoje eu estou conversando com o diretor de cinema e TV, Belisário Franca. Belisário, vamos ver um trechinho aqui do seu... Esse é o mais recente, né? O Soldados do Araguaia. É o documentário mais recente que a gente acabou de lançar na Mostra de São Paulo. O comandante lá falou, você é louco, não existe. Onde você já viu falar em Guerrilha do Araguaia? Você está ficando louco. O que a gente praticou durante 6 anos, o que a gente passou, você não consegue se libertar. Pegaram nós, que nós é filho da região, conheci e conhece a região toda, palmo por palmo. Querem implantar no país o comunismo. E nós não vamos deixar. Tudo que eles faziam era para nós não sofrer dor, não sofrer pena da pessoa que está apanhando. Eu tenho pesadelo todos os dias de lá para cá, todos esses anos. Enchia a boca de açúcar com água e a gente amarrado, pés, mão. Daqui a pouco era tanto marimbondo, tanta mosca, tanto mosquito, tanta formiga roendo. O exército naquele tempo ele decidia quem vivia e quem morria. Prendiam de maldade as pessoas, levava para o quartel, batia. Aquilo doía a gente por dentro, viu a coisa? É coisa que a gente tem medo até de contar. Mandaram nós embora do quartel, falou assim, vocês nunca viram, não fala e não ouviram. Tá bom? Eles já fazem 40 anos, mas não apaga. Então, a Guerrilha do Araguaia era um grupo armado que queria fazer uma revolução socialista no Brasil, aos moldes da Revolução Cubana, Chinesa. Exatamente isso, né? E esses soldados foram recrutados para combater essa guerrilha. Essa é a história. O filme, na verdade, a gente está assim, contando um recorte do que aconteceu nessa guerrilha. Essa guerrilha do Araguaia, ela tem muitas camadas, ela é muito complexa. Muito já se falou dela, né? Mas a gente entendeu, mais uma vez, a questão do silenciamento, a produção de silenciamento, de que tinha uma parte desses atores que viveram aquele episódio da Guerrilha do Araguaia que estava silenciado, que era o soldado de baixa patente. Os guerrilheiros, os familiares desses guerrilheiros, a população que vivia na região, com a retomada da redemocratização no país, começou a ver as comissões da verdade, nos últimos 15 anos, um trabalho muito importante de deixar vir, inclusive atendimento a essas pessoas, porque nós estamos falando do terror de Estado. Essas pessoas, de uma certa medida, tiveram espaço para ser escutada. Esses homens, o soldado de baixa patente, não tinha voz, porque estava dentro de uma instituição que primava pelo controle dessa informação, que produzia silenciamento.
Então, esse soldado de baixa patente, e só para lembrar um pouco do contexto, estamos falando da década de 70, estamos falando da era dos extremos, né? Estamos falando do comunismo, anticomunismo, estamos falando do momento mais duro da nossa ditadura militar, né? no país, aonde a guerrilha do Araguaia, ao contrário da guerrilha urbana, a guerrilha urbana ela estava no jornal. Havia publicação, a ditadura fazia questão de botar a cara de quem eles estavam querendo pegar aqui nas grandes cidades. A ditadura do Araguaia, uma história não falada, não divulgada, até hoje. Até hoje você tem muitas lacunas, embora muitos historiadores e pesquisadores já levantaram muitos fatos, né, o governo militar, né, os dirigentes das forças militares naquele momento, apagaram muito desses arquivos. Esses soldados que eram da região, jovem, imagine você, 17 anos em 1972, indo alistar, fazendo parte da sua vida cotidiana, está na idade de alistar, vamos alistar. Eles entendiam ideologicamente o que significava aquilo? Não entendi absolutamente nada, até pelo contrário, você tem uma visão do Exército. Se coloque na região amazônica na década de 70, se hoje ainda em alguns lugares ela tem uma dificuldade de deslocamento, imagine naquela época, né, o isolamento. O Exército era um sonho de consumo. Uma possibilidade de ascensão social, né? De encarreiramento. Né? Nós estamos falando de famílias e de jovens que viviam da agricultura, viviam do extrativismo, viviam do que era possível naquela região. Né? Você vê que 2 deles frequentavam a escola, né? Que já estavam no chamado ginásio naquela época. Os outros não, era uma educação ainda muito inicial. E esses meninos, na verdade, o que eles funcionaram para o Exército? Como, na verdade, quem conhecia a região. Então, eles tiveram essa consciência que quando eles se alistaram para fazer o serviço militar, mas de repente se viram jogados de uma hora para outra, quase que imediatamente, num combate a guerrilheiros, num combate a uma guerrilha com toda a dureza. E que eles nem sabiam exatamente o que significava, nem por que estavam ali. Não sabiam o que isso queria dizer, o que queria dizer essa palavra, qual era a questão que estava em jogo, e foram descobrindo na pele, durante o processo, que eles estavam numa guerra, tortura, né? Inclusive sendo torturados para endurecer, inclusive sendo torturados por desconfiança, com episódios, inclusive, de pais de alguns deles sendo levados para serem torturados, ou seja, totalmente desamparados, despreparados e, quando a guerrilha acaba, simplesmente descartados. E aí com todas as consequências pós-traumáticas que, na verdade, acabou com a vida dessas pessoas. Pelo trailer, dá para perceber que foram marcas muito violentas que foram deixadas nessas pessoas. Olha, o que você está falando aqui agora é o seguinte: nós, sociedade brasileira, ao contrário da sociedade argentina e da sociedade chilena, que também tiveram ditaduras militares, mas a sociedade civil se apropriou da sua história, do que aconteceu naquela época e discutiu profundamente, inclusive com consequências para os atores, consequências muito mais. Nós tivemos uma anistia dos militares aqui, né? A nossa redemocratização, eu diria que ela concedeu talvez mais do que deveria. E nós, sociedade civil, naquela característica nada louvável do brasileiro, deixa quieto, não vamos silenciar, vamos ficar quieto aqui, vamos esquecer, vamos produzir mais esse silenciamento, não vamos nos meter nisso. Se houvesse essa possibilidade dessa sociedade, se nós, né, estamos nos incluindo nisso, a sociedade civil como um todo, tivesse trabalhado essa questão, uma história como essa não estava silenciada, como outras histórias não estariam... A gente tem a cultura de jogar para debaixo do tapete, né? A gente não quer discutir as nossas feridas, né? A cultura da negação. Negamos que somos violentos, que somos racistas, que somos homofóbicos, negamos o tempo todo. Fazemos isso com muita tranquilidade. São os outros que são. Nós não temos, não é comigo, mas você acaba de dar um exemplo, e com isso o que isso gera? Quando você tem o silenciamento de uma época, uma época de terror de Estado, se produzia terror de Estado, ou seja, um governo militar produzia terror de Estado. Que era o quê? Invadir casas de pessoas, prender sem nenhuma prova.
Eu estou falando de uma coisa que você não vê hoje em dia. O que a polícia militar faz hoje? Não invade, não prende. A gente não vê hoje bolhas de terror de Estado num Estado democrático. Então, assim, nós não discutimos o terror de Estado. Com permissão da sociedade. E com permissão da sociedade, porque nós não discutimos o terror de Estado no momento que foi possível discutir, no início da redemocratização, com a profundidade e a consequência, seja ela qual for, que isso tivesse. Porque ou a gente, enquanto sociedade, assume que tem consequências, o que aconteceu, que tem consequências uma sociedade, uma elite muito interessada no higienismo e na eugenia, tem consequência. Um regime militar que fez o que fez, que sim, que prendeu, que matou, que torturou, entendeu? E não fez isso sem enfim, um conluio com a sociedade naquele momento. Era também uma sociedade, havia uma elite interessada em que isso acontecesse. Ou a gente assume que a gente não discutiu isso e que talvez fosse muito bom a gente discutir isso, ou nós vamos continuar produzindo mais silenciamentos a cada ano que passa. E você vai ter que encontrar jovens na rua dizendo: o regime militar, a ditadura não foi tão dura assim, veja bem, o Brasil precisa disso, coisas que a gente vê hoje no jornal, gente falando isso com muita tranquilidade. Ou seja, naturalizou por desconhecimento, mas também pelo fato de nós, sociedade brasileira, não nos assumirmos enquanto uma sociedade que queira discutir essas coisas essas chamadas feridas, ou chamadas questões mal resolvidas, elas ficaram ali, naquele limbo. Não dá para ignorar o processo histórico, né? Nós somos o que é a nossa história, né? Tem consequência. Nós somos o reflexo dessa história. Tem consequência. Você deixa correr uma elite com esse flerte às questões autoritárias, elas voltam. O que está em jogo aqui é um desconhecimento, mas está em jogo também um silenciamento produzido. Se produz silêncio, se produz também esse não falar. E esse silenciamento interessa e é lucrativo para determinados setores da sociedade, né? O que a gente vê, né? A gente vê hoje, né, as castas continuam cada vez mais isoladas, você vê, né, um esgarçamento social acontecendo nesse país e parece que a gente nunca viu isso. No meu tempo de vida, eu estava comentando isso ontem com um amigo, assim, parece que eu estou vendo as mesmas coisas de novo, né? Então, assim, parece que a gente nos últimos 50 anos a evolução foi pequena. Foi grande aqui e ali, talvez índices econômicos, mas a sensação é que estamos andando para trás. Belisário, muitíssimo obrigado por dividir com a gente o teu olhar, que é um olhar instigante, é um olhar revolucionário e que com certeza faz muita diferença para a mudança de paradigma. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, fico à disposição para estar aqui conversando com vocês, que eu acho importante. É importante a gente conversar e fazer vir a público essas histórias. Muito obrigado. Obrigado. Eu conversei com o diretor de Cinema e TV, Belisário Franca, e para rever essa entrevista ou qualquer outra edição do programa, acesse www.tvalerj.rj.gov.br ou cultine.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. Cultine é a memória. É a memória que tem que ser lembrada, revivida. Essa é a importância. A memória do Brasil, a nossa memória, a nossa história. Está tudo ali. E a gente precisa ver, rever, relembrar, refazer, para buscar forças, para tornar as coisas mais viáveis, mais macias, mais livres, mais bonitas.